entendeu isso, irmãos? Sabe, Paulo ele fala para os filipenses, e eu repito isso aqui na igreja, vou continuar repetindo porque eu repito para mim mesmo, tá bem? Ou para eu mesmo. Ele diz o seguinte: eu não me canso, eu nunca me cansei de vos escrever as mesmas coisas. Lembrem-se disso, porque nós precisamos, muitas das vezes na nossa vida, ouvir as mesmas coisas. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos, estamos a sempre repetir as mesmas coisas e eles não aprendem. E nós somos exatamente como os nossos filhos, muitas das vezes, em muitas áreas da nossa vida. Precisamos de ouvir a mesma coisa várias vezes e talvez pela bondade divina, esperamos nós pela fé que venhamos aprender e praticar estas verdades, né? Então, quando eu olho para esse dia, por exemplo, desde quando nós acordamos, 2 remédios fundamentais. Lembra? Acho que eu falei da última vez. O primeiro deles é a contemplação daquilo que Deus fez, né? Incluindo vocês, tá bem? Contemplar cada um de nós. Por isso que me deu esse desejo de pedir aos irmãos para conversarem 3 minutos um com os outros e orarem um pelos outros, porque quando a gente faz isso, sabe o que se chama? Isso chama terapia gratuita. Quando nós nos relacionamos uns com os outros em amor, automaticamente está a purificar, está a nos fortalecer, está a tirar o estresse da nossa vida, tá bem? Então, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, que solitude é algo importante. Jesus fazia isso com frequência, não é? Ele se isolava, aliás, ele ia para lugares distantes e ficava ali sozinho em comunhão com o Pai. A gente chama isso de solitude, momentos de intimidade sozinho com Deus. Agora, o isolamento já é algo perigoso, tá bem, irmãos? Quando nós estamos ansiosos demais, ou depressivos, ou situações difíceis, a tendência é o quê? Se esconder, se isolar. Isso é mal, tá bem? Então, por isso que não se isole, mas na verdade se infiltrem na vida um dos outros, gastem tempo juntos e você vai ver que isso é um remédio saudável, né? Nós temos o privilégio, muitos de nós, aliás, em Portugal tudo é muito perto, não é? Para os brasileiros. Para os portugueses tudo é muito longe. Mas a praia está logo aqui, vai lá fazer uma caminhada, tira os seus sapatos, anda na areia, tu vai ver que isso tem uma conexão com o Senhor. Isso é um remédio espiritual, é contemplação daquilo que Deus fez. E o outro é ter um coração agradecido. Se você não consegue agradecer por tudo que você tem um problema, tá bem? Então você se torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa com dificuldades para observar as bondades de Deus na nossa vida, né? A Bíblia diz que a chuva, tão importante para nós, ela cai sobre o ímpio, tanto quanto para o justo, né? Então, nós temos que ser gratos na nossa vida, ter um coração grato na tua vida. Então, tá aí 2 remédios para te ajudar na sua caminhada espiritual. Isso tem poder de cura, tá bem? Sejam agradecidos e desfrutem daquilo que Deus fez. Paulo fala aos Filipenses também, capítulo 4, versículo 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus as suas necessidades, como em oração, súplica e ações de graça ali. O contexto é: sejam agradecidos em tudo, tá bem? Então isso é só uma introdução, não tem muito a ver com o sermão, mas ajuda a nós termos uma vida mais leve, saudável, emocionalmente diante de Deus. Por que eu estou falando essas palavras? Porque é assim que eu estou me sentindo hoje pela manhã. Muito grato mesmo poder estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra, ver o que aconteceu nesse último fim de semana, aqui no norte, né, que é um milagre, talvez historicamente, na história de Portugal, para ter um ajuntamento como esse, principalmente cá no norte, não há nenhum registro em nenhum livro que mostre isso. Então, é um motivo de nós glorificarmos e agradecer a Deus. Agora, o texto que nós vamos meditar nessa manhã é o de 1 de Pedro, do capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 25. Eu agradeço aos irmãos do PowerPoint, porque eu mandei o tema da mensagem para o pastor errado, mas o tema que eu quero compartilhar com vocês aqui, que já está escrito na palavra, e muitos de vocês o conhecem muito bem. Mas para nós lembrarmos novamente, o amor da igreja uns
pelos outros, tá bem? Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã, o amor da igreja uns pelos outros, tá bem? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 até o 25. Diz assim o texto, né? Essa carta universal do apóstolo Pedro. Agora que vocês purificaram as vossas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o vosso coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, e como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra que lhes foi anunciada, tá bem? O amor da igreja uns pelos outros. É interessante, né? Porque Pedro, se você já estudou um pouquinho, já ouviu falar, o significado de Pedro é a pequena pedra. Né? E quando eu estava Pedro, pedra, pedrinha, que é Pedro, e Jesus, a pedra grande, que é a rocha. Mas o fato, irmãos, que Pedro, definitivamente a gente tem esse carinho especial, muitos de nós, pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo que Cristo realmente lhes confiou a chave, né, espiritual, a liderança daqueles apóstolos, desse homem chamado Pedro. E ele escreve essas epístolas para uma igreja que estava a passar muitas dificuldades, né, na altura que Nero, o louco, o governador, o imperador louco, botou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. E houve-se ali uma grande perseguição. Ele envia essa carta, então, para os irmãos que estavam vivendo na Ásia Menor, debaixo de perseguições, gentios, muitos judeus que fugiram também de Jerusalém para a Turquia, para a Ásia Menor, por causa da fé em Cristo. Então, Pedro escreve essas cartas para pessoas que estavam passando por dificuldades, perseguições, e Pedro, então, está os encorajar a ter alegria mediante a fé, ainda que através de situações difíceis. Mas ele foca no capítulo 1 e 2, no novo nascimento, na esperança, na fé, no nascer de novo em Cristo e, principalmente, no amar uns aos outros. Agora, por que os cristãos têm e devem, né? Porque isso aqui é um verbo no imperativo, amai-vos uns aos outros. Você não tem a opção, tá bem, meu irmão, de não amar. Tá bem, eu vou seguir a Cristo, mas não amo, eu vou gostar. Lá em casa a gente até tem uma brincadeira, eu e a Cristina, né? Vocês são estudantes de inglês, sabem disso? No inglês, a palavra gostar tem a ver com like, tá bem? Eu não vou saber fazer em português, então vou fazer o inglês. E o amor, todo mundo sabe, né? Como é que é amor em inglês, irmãos? Love one another. Fala aí, love one another. Pronto, já tem diploma de inglês, já pode sair da aula. Mas a gente tem essa situação lá em casa que nem sempre a gente gosta, mas a gente é obrigado a amar. Então nós criamos a palavra loik, que é uma mistura de amor e gostar. O amor sempre tem que estar lá. O gostar não necessariamente. Porque tem dia que você não está nos seus melhores dias, mas o amar um ao outro é sempre uma obrigação do cristão, não é uma opção, tá bem? Agora vocês foram purificados, as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Lembra desse contexto, uma igreja perseguida, muitos longe de casa, muitos longe da família, e passando ali dificuldades de ter que conviver com o irmão A, B e C. E Pedro então escreve essas coisas. Mas por que nós temos que amar? A primeira
o primeiro ponto para a gente refletir na nossa vida aqui, por que os cristãos naquela altura deveriam amar uns aos outros e por que nós, hoje, temos que amar uns aos outros, não é? Tudo que você viu ali no pavilhão, lá no Super Bowl, na arena, lá que aconteceu, aquelas centenas de pessoas indo para frente, nada valeria ali. Não há conversão genuína se não há esse espírito de amar uns aos outros. E a primeira razão porque nós amamos e temos que amar uns aos outros está aqui no versículo 22, porque vocês foram purificados. A primeira razão, meu querido, que você não tem a opção, eu não tenho a opção, eu tenho que amar o meu irmão. O primeiro fato disso é porque nós fomos lavados, purificados, tá bem? Você é como um terreno baldio. Sabe o que é um terreno baldio? Aquele terreno que está sujo, imundo, ninguém olha para aquilo, ninguém entra ali dentro. Assim era a sua vida e a minha vida. Mas nós fomos o quê? Purificados pela palavra de Deus. E por causa disso é que nós devemos amar uns aos outros, né? Ninguém aqui vai beber água ao esgoto, ao saneamento básico, não é verdade? Todos nós já naturalmente queremos beber água pura, não é verdade? Ninguém aqui, e nós sabemos cada vez mais da necessidade de nós termos uma água pura, para que não venha causar danos à nossa saúde. Então, o que Pedro está a dizer a essas pessoas é isso: agora que vocês foram purificados, é a primeira razão na qual nós amamos e devemos amar uns aos outros. Pois vocês foram regenerados, no versículo 23, purificados, regenerados, nascidos de novo, não de uma semente perecível, mas de uma imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Da onde é que vem essa purificação na tua vida? Através do Evangelho. Não de uma semente incorruptível, mas de uma semente corruptível. Hoje eu tenho aqui o prazer de ter o Alex e a Paula comigo, né? Eu me converti há 27 anos atrás, e eu trabalhava nessa loja que o pai da Paula, que está sentado ali, era o dono. E quando eu me converti naquela loja, eu fui purificado. O Evangelho chegou até mim, essa mensagem chegou para mim. Eles não eram cristãos da altura, e eu cheguei lá na loja e eu não vendia mais. Eu só queria falar de Jesus. Porque eu recebi a mensagem do Evangelho, eu fui purificado. Você foi purificado, eu fui purificado. Quantos aqui receberam o Evangelho e foram purificados? Não é verdade? Nós fomos purificados. Não como um leite impuro, ele vai citar no capítulo 2, até o versículo 3, ele fala, é como um bebê, como uma criança, ela corre em direção à mãe, porque ela sabe que ali tem o leite puro. Não é verdade? Eu fico vendo a Mayra lá em casa, né? Olha, pode ter sumo, de vez em quando pede, mas o leite materno. E a gente sabe do poder desse leite na nutrição de um bebê, não é verdade? Então já fica aqui também uma dica, você que foi impuro. Generados. Nós nascemos de novo. Você teve um novo nascimento. Eu tenho inveja de Nicodemos algumas vezes quando eu vejo a passagem de Nicodemos, sabe? Porque aquilo foi um encontro particular com Jesus. Geralmente Jesus sentava no pé do mar para descansar, saiu de casa, sentou no pé da praia para descansar, como diz lá no Evangelho de Marcos, mas, meu irmão, depois de meia hora a multidão sabia, já tinha ali uma multidão a querer ter com Jesus e ouvia as palavras que purificam. Mas Nicodemos não, Nicodemos teve um encontro particular com Jesus. Ele e Jesus. E eles conversaram de coisas profundas, porque Nicodemos era um homem da lei, não é? Era um homem que conhecia as leis de Moisés. Porém, Jesus olhou para ele naquele encontro particular e disse, olha, Nicodemos, desculpa, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, então, coça a cabeça. Aliás, era isso que o Will Graham estava a pregar, não é? Não foi isso? Estou aqui a copiar, copy-paste da palavra de Deus? Pode, né? Pronto.
Ele coça a cabeça, é verdade. E Jesus então explica para ele, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Então a primeira razão, irmãos, que eu amo você, e eu quero te dar uma má notícia ou uma boa notícia. Olha bem para mim aqui. Tu tens que me amar. Não é? Eu também te amo, viu, irmã Luísa? Quando eu estou sentado naquela cadeira lá do consultório, tu estás ali enfiar aquelas coisas na minha boca. Mas eu tenho que olhar para ti e falar, Deus, eu amo essa irmã. Estás a ver, irmãos? A primeira cena, então, fica para nós. Como igreja, o pastor estava dando aqui anúncios, eu quero enfatizar dentro desses anúncios, tá bem? Vai haver aqui convívios na igreja, então não deixe de vir, tá bem? Porque isso vai te fazer um bem tremendo. Você não vai fazer favor a ninguém a não ser a si mesmo estar aqui para ter um momento de convívio. Não se isole, tenha os seus momentos de solitude com o Senhor, mas viva em comunidade e ame uns aos outros. A segunda razão, porque eu não tenho a opção, mas eu devo amar uns aos outros. Uma igreja que ame ou que ama uns aos outros. A primeira, então, nós já pensamos aqui, falamos um pouco sobre ela, da purificação. Mas como é que essa purificação é realizada na nossa vida? Como é que você acha que você, então, foi purificado? Porque tantas pessoas ouvem do Evangelho, nem todo mundo que ouviu do Evangelho na sexta-feira necessariamente foi purificado. Nem todos que foram à frente necessariamente foram purificados. Nem todos aqueles que se dizem cristãos e não desceram até lá o apelo do irmão foram purificados. Por que não? Porque o processo da purificação funciona assim. Lá no versículo 22, no mesmo versículo do capítulo 1, 22, agora que vocês foram purificados das suas vidas pela obediência à verdade. Tá bem? É aquilo que Paulo, a fé vem pelo crer, vem pelo... O que eu creio é obedecer. Eu obedeço porque eu creio. Eu obedeço porque eu creio. Então, se você crê que você nasceu de novo, você foi purificado, e que maravilha ser purificado. É verdade ou não é, irmãos? Eu lembro exatamente como se fosse agora o dia que eu fui purificado. Eu lembro também da sujeira que eu tinha na minha vida. Eu lembro também como que é ser sujo pelo pecado. Eu lembro que é ter prazer pela prostituição. Eu lembro que é ter prazer pela lascívia, pela fornicação. Eu lembro. Mas ao mesmo tempo eu lembro do prazer da purificação mediante a obediência. Se você ainda não foi purificado, se você ainda não foi abençoado com o dom do nascer de novo, não perde tempo, porque eu me lembro exatamente o que é ser purificado pelo Senhor Jesus, mediante a obediência. Numa segunda-feira, 1998, eu ali, um jovem, um terreno baldio, todo sujo, imundo. Entra um homem lá na minha casa e faz E eu fiz essa pergunta, né? O que eu faço? Ele falou, só tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vossa vida. E purificado pelo quê também? Né? Porque essa purificação é pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. É uma sentença do Evangelho. Me purificou para toda eternidade. Porque essa semente, ela é eterna. Mas é mediante a obediência, meu querido. É muito difícil, eu sei. Nós vivemos uma vida em obediência constante, essa palavra que nos purifica. Por isso que lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando tem que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Amém? Deus tem muito mais prazer na tua obediência à palavra de Deus do que naquilo que pode tu trazeres até ao Senhor,
seja as tuas ofertas, seja o teu serviço aqui, porque não adianta você e eu fazermos todas essas coisas, porque a purificação da minha vida e da tua vida veio através da obediência. Nós ouvimos do Evangelho, o Evangelho é o que nos purifica, e pela graça divina nós tivemos fé em Cristo Jesus, fomos purificados mediante a obediência. Só para nós interagirmos aqui, cadê os obedientes? Levantem as mãos. Tem muita gente desobediente aí nesse banco, meu. Tá com problema no braço, é? Então só você que obedece a palavra de Deus, levante sua mão. Levante. Amém. Se não, meu querido, obedeça o Evangelho. Pare de se consumir com a semente corruptível e se entregue de uma vez por todas para a semente incorruptível. E é quando nós somos purificados e obedientes a essa palavra, aí sim a nossa vida faz sentido, aí sim tem sentido trabalhar onde nós trabalhamos, aí sim tem sentido de viver a vida que nós vivemos, aí tem sentido de ser pastor, de ser vendedor, de ser empresário, de ser nutricionista, de ser enfermeiro, de ser médico. A vida só faz sentido, irmãos, quando nós nos entregamos à obediência à palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É Deus se revelando a nós através dela. A purificação, então, ela é um resultado da fé que nós tivemos em Jesus, pois o Espírito de Deus é que é o leite puro pelo Espírito. Ninguém nasce de novo se não for através do Espírito, não é? É engraçado que Jesus, ele aponta os 12, até mesmo Judas, o Espírito apontou para ele, ele foi escolhido para o dia da perdição. Porque os planos de Deus, irmãos, eles são infalíveis, porque eles obedecem aquilo que Deus quer. Então que nós viemos ser homens e mulheres que amam uns aos outros por causa da obediência da palavra de Deus. E no mesmo capítulo também, uma outra razão na qual nós amamos uns aos outros, e devemos amar, mas lembra, irmão, e nós temos que aprender a definir também o que é amor. O que é amor para você? Uma ação, o que mais? Porque nós temos que aprender a definir o que é o amar. Deixa eu te dar para você se questionar também durante essa semana e refletir. João 3,16, o que diz lá? Que Deus... Muito estranha essa definição de amor. Muito estranho para aquilo que vem à minha cabeça em primeiro lugar do que o amor é. Um Deus que ama e mata o seu filho, sacrifica o seu filho. Então o amor tem as suas implicações. O amor tudo sofre, não é verdade? Capítulo 13 de Coríntios, vai dando, 1 Coríntios dá todas aquelas explicações e tantas outras passagens na Bíblia tentando explicar o que é verdadeiramente o amor cristão. O amor cristão não tem prazer em si mesmo. Eu amo você porque você me deu um carro novo. Eu te amo porque você fez as compras da minha casa. Eu te amo porque você está sempre me ajudando com coisas externas. O amor vai além. O amor, ele exorta. Deus ama, Deus disciplina quem Ele ama. Então nós temos que definir nosso contexto, temos que ter uns conceitos claros do que é o amor. Mas o resultado da purificação é o amor ao povo de Deus. Porque Jesus disse lá na carta dele a João, aliás, no Evangelho de João, que vocês serão conhecidos se vocês amarem uns aos outros. Tá bem? Tem aqui uma ilustração que eu achei muito interessante. Vou tentar passar essa ilustração. Então, só para nós não nos perdermos aqui, nós amamos uns aos outros porque fomos purificados pela palavra através da obediência. E o outro resultado dessa purificação é que nós amamos o povo de Deus. O reino dividido, irmãos, ele não cresce. Veja bem, uma lâmpada ela é sustentada por 2 pilares. Há 2 pilares que sustentam uma lâmpada, tá bem? Aqui não há pilares, mas imagine que existe aqui
uma lâmpada e ela é sustentada por dois pilares. E o primeiro desses pilares é a obediência. Essa lâmpada é o amor de Deus. Tá bem? E o que sustenta essa lâmpada é a obediência. E do lado de cá é a obediência, é o amor à palavra de Deus. A obediência à palavra e o amor à palavra de Deus, ela faz refletir ao mundo aquilo que o mundo precisa enxergar, que é o Senhor Jesus como luz desse mundo. Estou já a caminhar para o nosso final aqui, mas eu queria terminar com a mesma carta, lá no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: vou ler o versículo 1 até o 3 também. Portanto, irmãos, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que Deus é bom. Esse último versículo 3, agora que provaram que o Senhor é bom, provavelmente Pedro está a se referir ao Salmo 34, 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O que é que tu gosta de comer, irmãos? Tantas coisas que eu gosto de provar, mas a saúde não permite isso, não posso comer aquilo, faz mal para o rins, faz mal para isso, faz mal para aquilo. Eu vivo uma vida de escravidão, não posso comer nada, tudo faz mal. É verdade, alguém disse que é verdade, ou é verdade mesmo. O que adianta ter esses pães maravilhosos aí nas padarias portuguesas, mas eu não posso comprar porque faz mal para a saúde? Não é não, Mariana? Está fazendo nutrição? Tá ali, tá certo, tá balançando a cabeça. Tá vendo, Fernando? Tá aprendendo alguma coisa lá. Mas o fato, irmãos, que aqueles que experimentaram, provaram que Deus é bom, vou te falar uma coisa, não dá diabetes. Não vai te aumentar o colesterol. Provar do Senhor é o que nos faz viver eternamente. Deus é eterno. E se nós amarmos uns aos outros, nós vamos amar uns aos outros por toda a eternidade. Vejam que o Senhor é bom. Deus é bom. Não se iludam com o leite impuro, irmãos, como nós lemos no capítulo 1, da relva, para os brasileiros, a grama. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. É assim que é esse mundo. Eu estava ali falando com o Alex, né, que eu estava olhando para a filha do Tiago, a mais velha. Eu falei, meu Deus, isso era desse tamanho. Então você já vai medindo o quanto que a gente está envelhecendo, né? O tempo está passado, está ali o Márcio e o Mateus. O Mateus era já é um homem. Não é? Mas em toda a humanidade, os príncipes, os reis, os presidentes, os primeiros ministros, toda a humanidade é como a relva. Então não vale a pena, irmãos, brigar por esse mundo. Nós que nascemos de novo, fomos purificados mediante a obediência e aprendemos então a amar de uma maneira diferente que o mundo não sabe como é. Então não dá para voltarmos atrás e queremos ter a beleza de uma flor na relva que murcha. A sua beleza é passageira, mas vinde e experimentai que o Senhor é bom. É ou não é? O Senhor é bom. Se eu pudesse experimentar quando eu tinha 1 ano de vida, me demorou 20 anos. Alguns demoram 30, 40, 60 anos para experimentar que o Senhor é bom. Se você nessa manhã ainda não experimentou do Senhor, deixa eu lhe falar uma coisa. Tu estás a perder a oportunidade de ter o melhor alimento da tua vida e mais saboroso que você já pode experimentar na tua vida.
Não brinque com o evangelho. Não brinque com essa palavra. Tu não deita fora uma boa bacalhonada, né? É assim que se diz? Já pensou, tem um bacalhau, a moda portuguesa na tua frente, pega aquilo e deita fora. Eu não conheço nenhum louco português que faça isso. Vai comer aquele bacalhau. Agora tu imagina com a palavra do evangelho, saborosa diante de ti. Não brinque com o evangelho. Pelo contrário, vinde, experimente e veja que o Senhor é bom. Vamos ficar de pé, deixa eu orar consigo.